Olá, vestibulando, estamos aqui de volta ao longe do professor Luiz Carlos, aula de Química hoje comigo, o professor Luiz Carlos, né? Você aqui tem aula com todas as disciplinas, lembrando que nós estamos todos os domingos a partir das 21 horas, ok? Aqui ao vivo na telinha da TV União. Você também pode assistir pela internet, né? Vai aparecer aí o site da TV União Natal.tv.br, onde você pode acompanhar também pela internet todos os domingos os nossos aulões aqui comigo, o professor Luiz Carlos e alguns outros professores aqui, alguns dos melhores professores de Natal, ok? Lembrando que você também pode interagir com a gente, vai aparecer aí o nosso Facebook, professor Luiz Carlos Noronha, né? Tá certo? E também no nosso Twitter, @Prof. Luiz Carlos, onde você possa fazer sugestão, comentário, crítica, tá certo? E algum equívoco, algum erro aqui também, você pode comentar para que a gente corrija, ok? Hoje vamos falar sobre a parte de átomos de química, aquela parte da estrutura do átomo, desde o seu início, né? Até mais adiante nós vamos entrar também naquelas formas alotrópicas, né? Nas substâncias e tudo, ou seja, vamos falar um pouco aqui do início da química do volume 1. Então, aula hoje, estrutura atômica, vamos para a questão número 1, acompanha aí. Há pouco mais de 100 anos, a ciência dividiu o que era então considerado indivisível. Ao anunciar em 1897 a descoberta de uma nova partícula que habita o interior do átomo, o elétron, o físico inglês Thomson mudou 2000 anos de uma história que começou quando filósofos gregos propuseram que a matéria seria formada por diminutas porções indivisíveis, uniformes, duras, sólidas e eternas. Cada um desses corpúsculos foi denominado de átomo, o que em grego quer dizer não divisível. A descoberta do elétron inaugurou a era das partículas elementares e foi o primeiro passo do que seria, no século seguinte, uma viagem fantástica ao micro-universo da matéria. Bom, então esse aí foi um texto dado na questão, tá certo? E vamos agora para a alternativa. A respeito das ideias contidas neste texto, é correto afirmar-se. A respeito das ideias contidas nesse texto, é correto afirmar-se. Vai para cá, para cá, para cá, para cá. Isso, vestibulando. Então nós estamos falando aí de modelo atômico. Nós tivemos, lógico, há 2000 anos atrás, como o texto colocou aí, a questão do Enem, ele falava dos filósofos gregos que eles não faziam experimento, eles simplesmente faziam suposições, né, pensamentos, né, o Leucipo, o Demócrito, né, naquela época lá. Então ele falou que o átomo seria a menor partícula que constituía a matéria. Mas em termos científicos, nós consideramos o modelo atômico a partir de Dalton. E Dalton, ele já foi pensando, já foi imaginando experimento, né? E ele, na ideia dele, se ele pegasse uma madeira, cortasse ao meio, um cabo de madeira, cortasse ao meio, ou de qualquer outro material, e depois saindo cortando ao meio, e o pedaço cortando ao meio, ele ia chegar a um ponto que ele não ia conseguir mais dividir. E a esse ponto ele chamou de átomo. Então, para Dalton, a matéria o átomo era homogêneo e era indivisível, tá certo? Esse foi o primeiro atômico, o primeiro modelo atômico de Dalton, ok? Nós vamos até aí, ó, dá uma olhadinha aí na telinha aí, ó. Tá aí o modelo atômico de Dalton. Foi chamado bola de bilhar, né, de sinuca, tá certo? Ele é indivisível, indestrutível, tá certo? Ok? Ele é, como tá aí, maciço, tá certo? Compacto e maciço, ok? Esse era o modelo de Dalton, o átomo seria a menor porção da matéria, seria indivisível. Vai para cá, para cá, para cá. Como o texto deu aí na questão, veio Thomson e descobriu que dentro do átomo existia partículas elétricas negativas, chamadas elétrons, e lógico, se o átomo era neutro, se existia os elétrons, as partículas negativas, era necessário que existisse uma outra parte positiva para tornar ele neutro, a quantidade de cargas negativas igual à quantidade de cargas positivas. Foi o modelo de Thomson, está aí na telinha, olha aí na telinha, ó. Ele ficou conhecido como um pudim de passas, né? O pudim seria a parte positiva e as passas, as frutinhas ali em cima, né? Seria aí os elétrons negativos. Então, para Thomson, o átomo passou a ser divisível, diferente de Dalton, ó. Dalton, o átomo já era o quê? Indivisível. O átomo era a última porção da matéria, não existia nada na natureza mais elementar que o átomo. Aí veio Thomson, ó,
e disse que dentro do átomo existia partículas negativas, elétrons e prótons, partículas positivas, ok? Então, ele deu aí a noção de cargas elétricas. Vai para cá, para cá, para cá, vem comigo. Bom, pessoal, aí a questão fala exatamente a respeito desse texto, né, que foi lido aí no Enem, e agora nós vamos responder. Acompanhe aí na telinha. A respeito das ideias contidas nesse texto, é correto afirmar-se que, aí por coincidência tem aí letra A, ó, em 1897, descobriu-se que os átomos não são os menores constituintes da matéria. Correta, porque em 1897, o texto diz isso, lá em cima, está aí na setinha, ó, em 1897, a descoberta de uma nova partícula que habita o interior do átomo. Então, o átomo não é mais a menor parte da matéria. Existe algo dentro dele menor, tá certo? Isso foi descoberto por Thomson, estamos falando aí do texto do elétron. Então, a resposta é a letra A. Em 1897, com o experimento de Thomson, descobriu-se que os átomos não são os menores constituintes da matéria. É isso. Ou seja, ele descobriu em 1897 que dentro do átomo existiam os elétrons, ok? Isso é que diz o texto, beleza? Então, correta a letra A. Vamos para outra questão aí, ó. Rutherford, em seu clássico experimento, bombardeou uma delgada lâmina com partículas alfas e nessa experiência ele demonstrou que, vai para cá, para cá, para cá, aí nós já estamos no terceiro modelo atômico. Nós vimos o modelo de Dalton, olha aí na telinha de novo, o modelo de Dalton, está aí, ó. Dalton, ele ia cortando o átomo, a matéria, um pedaço, uma barra de metal, por exemplo, ele ia cortando, cortando, até que chegava num ponto que ele não conseguia mais cortar. Então, para Dalton, o átomo era a menor parte da matéria, era indivisível, indestrutível e era homogêneo, contínuo, maciço, como está aí dizendo. Depois veio Thomson e disse que dentro do átomo existiam partículas menores, então o átomo deixou de ser a menor partícula na natureza e passou a existir dentro dele partículas menores que ele chamou aí de elétrons. E como o elétron era eletricamente, né, negativo e como o átomo era neutro, então existia dentro, os elétrons estava encrustado aí, o elétron estava, né, com uma espécie de uma passa dentro de um pudim, tá certo? E ou uma pizza aí com azeitona seria os elétrons, e essa massa seria positiva. Então a massa seria positiva, os elétrons negativos, o que tornava a matéria neutra, positivos e negativos. Então Thomson deu a ideia de cargas elétricas dentro do átomo. Aí veio Rutherford, olha o que disse aí Rutherford. Rutherford, os elétrons estão em órbitas na eletrosfera ao redor do núcleo. O núcleo é, né, como ele diz aí, carregado positivamente, tá certo? É o modelo atômico chamado de planetário ou de sistema solar. Mas como foi que Rutherford fez isso? Só para cá, para cá, para cá? Rutherford fez um experimento. Ele sabia que Thomson tinha visto que o átomo teria uma massa positiva e alguns elétrons, né, em cima dela, tá certo? A massa seria positiva e os elétrons negativos. A matéria seria ali, o átomo ainda continuava sendo homogêneo, já não era a menor parte da matéria, porque dentro dele tinha parte menor. Então, Thomson contribuiu por dizer que o átomo não era a menor parte da matéria, né? Porque pensava-se assim com Dalton, mas Thomson disse que não, que existe partículas mais elementares que seriam os elétrons aí e a massa positiva lá dentro, ok? Ele então deu a noção de cargas elétricas elementares aí, como os elétrons dentro do átomo. Aí veio Rutherford. Aí o que foi que Rutherford fez? Olha só, na figura aí, tá? Dá uma olhada aí na figurinha, tem o experimento de Rutherford, nós vamos já passar um vídeo para vocês. Mas Rutherford fez isso, ó. Ele pegou um material que é instável, né, radioativo, tá certo? Um bloco de chumbo aí, e esse bloco de chumbo começou a emitir uma radioatividade chamada de alfa, e ele bombardeou essas partículas alfa, ele bombardeou uma lâmina de ouro, onde existia ali uma lâmina de ouro bem fina, onde existia, lógico, que milhares de átomos, né? E ele bombardeou esses átomos. Só que, para surpresa de Rutherford, essas vocês estão vendo aí na figura, ó, a maioria dessas partículas alfa passava direto.
ou seja, mostrava que o átomo era um grande vazio e não homogêneo como pensava Thomson, não aquela pizza, aquele pudim, como pensava Thomson. Na verdade, Rutherford viu que o átomo era bastante vazio porque as partículas alfa passavam direto. Uma ou outra batia em alguma coisa maciça e voltava. Aí ele chamou isso de núcleo, tá? E o restante do vazio ele chamou de eletrosfera. Então, através desse experimento, Rutherford contribuiu com um novo modelo de átomo, que nós vamos passar agora um videozinho aí, ó, sobre o modelo de Rutherford. Acompanha aí que a gente vai falando sobre ele. Manda aí, Clebson. Aí, ó, então tá ali o azul ali seria o polônio, mandando partículas alfas, ele atravessando, ó, pode ver que aparece aí na tela verde, ó, aparece as partículas passando direto, um ou outra que bate e volta, ó, mas a maioria passa direto, então o átomo seria algo vazio, tá? Grande vazio, que seria responsável pelo volume dele, seria a eletrosfera, e uma ou outra bate e volta, ó, e retorna, bate na placa verde, no sentido aí da radiação azul, então bate e volta. Então essa aqui bate e volta é porque bate no núcleo, tá? Então o núcleo seria bastante denso, tá certo? Então tá aí, ó, eu teria aí os átomos de ouro, ó, tá aí os átomos, vários átomos de ouro, e as partículas alfa, ó, tudo passando direto. Uma ou outra sofre um desvio. Ora, como partículas alfa são positivas e sofrem desvio, então o núcleo seria positivo. Então, no núcleo estariam os prótons, que Rutherford chamou as partículas prótons positivos, tá certo? E a eletrosfera seria responsável pelo volume. Então, para aí, volta aqui para mim, tá certo? Então, esse aí foi o experimento de Rutherford. Vocês viram que ele bombardeou lá o átomo, e se fosse como Dalton pensava, o átomo sendo uma bola de sinuca, todas iam bater e voltar, e ao contrário, todas passaram livremente. Um ou outro era que encontrava algo maciço e voltava. Então esse algo maciço é o núcleo, que é o responsável pela massa do átomo, e o átomo na verdade é composto por um núcleo. A matéria não é homogênea, como se pensava, como Thomson também pensava. Thomson deu a noção que existia cargas elétricas positivas, mas ainda pensava que o átomo era homogêneo, e Rutherford veio com esse experimento mostrar que a matéria é descontínua, era formado por um vazio, a eletrosfera, onde estavam os elétrons, e um núcleo onde estariam os prótons, tá certo? E as partículas alfa que ele emitiu, nada mais é do que o núcleo do hélio, ou seja, é o átomo do hélio sem os elétrons. Então ele emitiu, saiu de um átomo radioativo, a gente vai estudar aqui radioatividade, mas já tem aí no nosso blog, vai aparecer aí o nosso endereço, o blog do professor Luiz Carlos, são mais de 800 aulas gratuitas, já tem aula lá de radioatividade, e lá eu explico que a partícula alfa sai do núcleo de um átomo, elemento radioativo. Quem são esses elementos radioativos? São alguns núcleos, né, em que o número de prótons e nêutrons não estão numa relação muito boa. A gente vai falar aqui mais na frente, até o final do ano, e você vai ver que quando a relação entre o número de prótons e nêutrons não é boa, ele se torna radioativo e ele emite radiação. E a partícula alfa nada mais é do que 2 prótons e 2 nêutrons sendo emitidos. Então a partícula alfa ela é positiva, é o cátion do hélio, é o átomo do hélio sem os elétrons, ok? Então, vestibulando, volta aí ao experimento de Rutherford. Então Rutherford, olha aí na telinha, vai aparecer aí, ó. Então Rutherford foi isso, emitiu partículas alfa, passou pela lâmina lá, ó, de ouro, né? Tá certo aqui, ó. A maioria passava e aparecia lá atrás um monte de partículas passando direto, partículas alfa, mostrando que o átomo era um grande vazio e o núcleo era um pontozinho dentro do átomo, ok? Então o modelo de Rutherford aí, ó, os elétrons estão em órbita na eletrosfera ao redor do núcleo. O núcleo seria um pontinho pequeno, ó. Se fosse um tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria uma bola de futebol lá dentro dele, e a arquibancada, o gramado, seria a eletrosfera. Então, voltando à questão aí, ele diz, ó, segunda questão, Rutherford, em seu clássico experimento, bombardeou uma delgada lâmina com partículas, lâmina de ouro, né, com partículas alfa. Nessa experiência, ele demonstrou que, aí vem letra A, todos os átomos dos elementos possuem elétrons. Não, ele não demonstrou isso, né? Quem mostrou que existia elétrons lá dentro foi Thomson. Letra B, o volume do núcleo é muito pequeno em relação ao volume do átomo. Correto, porque o núcleo nós vimos que é muito pequeno, por isso que as partículas alfa passavam direto, ok? Vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Então esse aí foi o experimento de Rutherford. Agora, vestibulando, nós vamos fazer mais uma questão aqui de átomo, tá?
de elemento químico. Daqui a pouco a gente volta para falar do modelo atômico de Bohr, já que já falamos do de Dalton, do de Thomson e do de Rutherford, ok? Então, vamos agora para mais uma questãozinha da parte de, estamos falando hoje da parte de átomo, de próton, de nêutrons, a parte inicial de química. Acompanha aí. O germânio apresenta número atômico 32 e número de massa 72. Qual das proposições seguintes é falsa? Letra A. Cada núcleo de germânio contém 32 prótons. Cada núcleo de germânio contém 32 prótons. Correto. Porque o número atômico, preste bem atenção, do germânio ele disse que era 32. Então, o número atômico é a quantidade de prótons. Então, todo átomo que tiver 32 prótons vai ser germânio. Se tiver 33, já não é. Se tiver 31, já não é. Para ser germânio, tem que ter 32. Então, o que caracteriza o elemento, olha para cá, para cá, para cá, o que caracteriza o elemento é a quantidade de próton. Não é os prótons, porque prótons todos têm. Agora, a quantidade é que define cada um. Se você pegar um átomo aqui e ele tiver 8 prótons no seu núcleo, ele vai ser o oxigênio, porque já tem todo um estudo sobre esse. Se você pegar com 7 prótons, ele já não tem as características do oxigênio, então ele tem que ser diferente, ele já foi chamado de nitrogênio, ok? Então, a quantidade de prótons no núcleo é que identifica realmente quem é o elemento. Então, voltando na questão, como ele disse lá na questão, né, que a gente tem que sempre ler no Enem também novamente, então vai aí na telinha, ó, ele diz aí, o germânio apresenta número atômico 32, então significa que ele tem 32 prótons no seu núcleo, e número de massa 72. O número de massa também está no núcleo, lembre-se que segundo Rutherford, né, a massa no átomo está concentrada no seu núcleo, que a massa do átomo é prótons mais nêutrons, e prótons e nêutrons estão no núcleo. Quem está na eletrosfera é elétrons. Então, lembre-se que o núcleo ele é bem pequenininho, mas é responsável pela massa do átomo. Tá? Olha para cá, para cá, para cá. Um átomo, segundo Rutherford, ele era formado pela eletrosfera, vazio, por isso que no experimento as partículas passavam direto, as partículas alfa, e uma ou outra batia em algo maciço, que era o núcleo. Então, segundo Rutherford, o átomo era um grande vazio, era a eletrosfera, onde estavam os elétrons, e a eletrosfera é responsável pelo volume do átomo, pelo tamanho do átomo, e na eletrosfera existiam os prótons e os nêutrons, que são responsáveis pela massa do átomo, ok? Então, vamos voltar para a questão e responder. O germânio apresenta número atômico 32 e número de massa 72. Qual das proposições seguintes é falsa? Letra A. Cada átomo de germânio contém 32 prótons, correto, porque se o número atômico dele é 32, é que ele tem 32 prótons. Letra B. A maioria dos átomos de germânio tem 32 nêutrons? Não. Para saber o número de nêutron, está aqui, ó, o número de massa não é 72, então vocês aprenderam, só botando aqui, ó, número de massa é número atômico mais número de nêutron. Se o número de massa foi dado na questão é 72, o número de massa pode até variar do germânio. O que não pode é o número atômico, que é sempre 32. Mas como ele deu nessa questão que o número de massa é 72, então no lugar do número de massa eu coloco 72. O número atômico foi 32, então o número de nêutron vai ser 40, porque o número de massa é a soma dos prótons, o número de prótons que estão no núcleo, mais o número de nêutron. Então, se o número de massa é 72 e o número de próton foi 32, o número atômico é 32, então tem quantos nêutrons? 40. Então, a letra B está errada, porque ele diz, a maioria dos átomos de germânio tem 32 nêutrons. Não, tem 40, tá certo? Letra C, um átomo de germânio neutro tem 32 elétrons? Correto. Se ele tem 32 prótons, para ser neutro ele tem que ser 32 elétrons, porque a matéria é neutra. Então o átomo é neutro, o número de prótons, ou seja, o seu número atômico, que significa o número de prótons, 32 partículas positivas, para ser neutro ele tem que ter 32 elétrons, então está correto. Cuidado aqui, ó. Um átomo de germânio neutro tem 32 elétrons? Tem 32 elétrons, porque neutro, o número de prótons, ou seja, o número atômico 32 é igual ao número de elétrons. Agora, cuidado, se não aparecesse neutro, eu não poderia dizer que um átomo de germânio, né, ia ter aí, porque ele podia ganhar ou perder elétrons, embora aí está bem característico que um átomo de germânio neutro tem 32 elétrons, se é neutro, tem, porque o número de elétrons é igual ao número de nêutrons.
Letra D. O núcleo ocupa uma fração muito pequena do volume atômico do germânio, correto. Nós vimos no experimento de Rutherford que o núcleo ele é responsável pela massa, mas ele é bem pequenininho, como eu disse. Se comparar no estádio de futebol, botasse uma bola lá no centro, ali seria o núcleo e o gramado e a arquibancada seria a eletrosfera. Então a letra D está correta, o núcleo ocupa uma fração muito pequena. E a letra E, o núcleo responde por aproximadamente toda a massa do átomo de germânio. Isso, o núcleo é responsável pela massa, correto. Então, como ele pediu a falsa, seria aí a letra B. Olha para cá, vestibulando, ok? Nós estamos aqui hoje revisando essa parte de química comigo, professor Luiz Carlos, e nós estamos fazendo aí questões relativas aí ao primeiro ano aí, a parte de modelos atômicos. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre a parte do modelo de Bohr que faltou, ok? Vamos para mais uma questão também aí relacionada ao Enem. Com a frase, grupo concebe átomo mágico de silício, a Folha de São Paulo chama a atenção para a notícia da produção de átomos estáveis de silício, com 2 vezes mais nêutrons do que prótons, por cientistas da Universidade Estadual da Flórida, nos Estados Unidos da América. Na natureza, os átomos estáveis desse elemento químico são, aí ele deu aí, ó, na natureza eu tenho silício, número atômico 14, número de massa 28, silício, número atômico 14, número de massa 29, silício, número atômico 14, número de massa 30. Então esses aí são os isótopos que são encontrados de silício na natureza. Experimente bem, ó, que o número de massa do silício, uma hora é 29, nesse primeiro é 28, nesse primeiro é 30, o número de massa pode variar, mas o número atômico do silício é sempre 14, que como eu disse para vocês, o que caracteriza o átomo C de silício é ter 14 prótons, então toda vez que tiver 14 prótons é silício, eu nunca vou ter um silício com 15 prótons ou com 16 prótons, porque o número de prótons muda a característica do átomo. Então, o que identifica um átomo não é próton, porque prótons todo tem, é a quantidade de prótons, tá certo? Então, se tem 14 é o silício, se tem 16 já é enxofre, e assim vai, ok? Então, voltando à questão. Quantos nêutrons há em cada átomo mágico do silício produzido pelos cientistas? Ora, vestibulando, questão do Enem, né? Voltando lá à frase, a gente tem que sempre ler a segunda vez, ele diz o seguinte, ó, com a frase, grupo concebe átomo mágico de silício, a Folha de São Paulo chama a atenção para a notícia da produção de átomos estáveis de silício, com 2 vezes mais nêutrons do que prótons. Ora, se o número de prótons do silício é 14, está aqui, ou então eu ia lá na tabela, na prova, se o número de nêutrons é o dobro, então o dobro de 14 seria quanto? 28. Então, a resposta seria, quantos nêutrons há em cada átomo mágico de silício? Então, se o número de prótons é 14, como eu ia na tabela, ou foi dado aí na questão, então o número de nêutrons é o dobro de 14 seria 28, ok?